Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do sétimo ano, tudo bem? Vocês já me conhecem, sou o professor Alexandre Lima, estou de volta para darmos continuidade aos estudos da unidade 6 do nosso livro, no qual agora, no capítulo 2, nós vamos analisar as transformações no campo, ou seja, as transformações no espaço rural. Vamos lá? A gente sabe que ao longo da história da humanidade, as técnicas, os instrumentos, o como e o de que forma fazer uma determinada atividade dos seres humanos foi evoluindo. Isso vai ocorrendo à medida que o homem vai descobrindo, vai conhecendo outras formas de técnicas, instrumentos, vai adquirindo conhecimentos, ou seja, o trabalho do homem, ele se modifica, ele vai se tornando cada vez mais produtivo. Não foi diferente também no trabalho do campo. O trabalho no campo, ele foi evoluindo com os passar dos anos. Não foi diferente no trabalho no campo. Novas técnicas, novos instrumentos, novos conhecimentos aperfeiçoaram o plantio, a colheita, os cuidados, ou seja, foi surgindo uma série de mecanismos que vão aumentando a produtividade das atividades realizadas no campo. E essas alterações, essas modificações, também foram, de fato, transformando o campo, transformando o espaço rural, seja na paisagem, seja nas formas de trabalho, seja nas relações trabalhistas como um todo, ou em diversos outros campos. O campo brasileiro passou e continua passando por muitas transformações, como, por exemplo, a mecanização da produção, com a utilização de tratores, semeadeiras, colheitadeiras, ceifadeiras e outros equipamentos. Aqui, uma máquina dessas pode substituir o trabalho de 10, 15, 20 pessoas, ou seja, aumento da produtividade, crescimento do uso de adubos, fertilizantes e agrotóxicos, desenvolvimento de pesquisas para aplicação de novos conhecimentos e técnicas, como a criação de espécies resistentes a pragas e doenças ou que se adaptem melhor a determinado tipo de solo ou clima. Uso de medicamentos e vacinas nos rebanhos para que se desenvolvam mais rapidamente. A adoção de inovações para reduzir impactos ambientais e melhorar o uso de recursos naturais. São usados, por exemplo, softwares e aplicativos para diversos fins, como reduzir o desperdício de água na irrigação e evitar o uso excessivo de produtos químicos. Na atualidade, temos o uso de máquinas, de computadores, de tablets, drones, aeronaves, ou seja, um conjunto de mecanismos que são utilizados justamente para que torne toda a atividade da agropecuária cada vez mais produtiva, consequentemente, quando se trata do agronegócio, cada vez mais lucrativa. E isso vai unir justamente recursos, tecnologias de ponta, dos mais diversos locais do planeta que vão vir parar justamente nas grandes lavouras brasileiras, com o intuito de aumentar a produtividade dessas lavouras. Esse conjunto de transformações promoveu a modernização do campo, proporcionando grande aumento da produtividade. No entanto, a forma como essas transformações aconteceram priorizou o agronegócio em detrimento da agricultura familiar, trazendo aspectos negativos. Esse conjunto de transformações promoveu a modernização do campo, proporcionando grande aumento da produtividade. No entanto, a forma como essas transformações aconteceram priorizou o agronegócio em detrimento da agricultura familiar, trazendo aspectos negativos como a substituição da produção antes cultivados, os cultivos de subsistência como feijão, milho, mandioca, hortaliças e etc., agora foram substituídos por cultivos destinados à indústria nacional e à exportação, ou seja, à venda para o exterior, como, por exemplo, cultivo de soja, de cana-de-açúcar, algodão, laranja e etc. Outro ponto negativo é justamente a concentração de terras e o êxodo rural. Eu vejo muitas propriedades rurais expandindo ainda mais as suas terras para aumentar a produção. Com a dificuldade de acesso à terra e a recursos para a produção, um grande número de pessoas, principalmente a partir da década de 60, passou a deixar o campo em busca de melhores condições de vida nas cidades, no chamado êxodo rural.
inclusive, como o próprio livro pontua, um intenso êxodo rural. Ou seja, o que é o êxodo rural? É a migração forçada do trabalhador do campo para a cidade. A mecanização da produção também contribuiu para esse êxodo, pois as máquinas substituíram o trabalho de muitos agricultores. Também temos como um impacto negativo problemas ambientais, pois para aumentar a produção, áreas de vegetação nativa foram transformadas em pastos e plantações, intensificando o desmatamento e as queimadas. O peso das máquinas agrícolas e o pisoteio do gado provocam a compactação, ou seja, o endurecimento do solo, dificultando a infiltração da água e o desenvolvimento de raízes, o que prejudica a prática agrícola. Outro problema é a contaminação do solo e das águas por agrotóxicos e fertilizantes. Analisem essa imagem. Percebam que eu tenho um avião soltando produtos químicos, fertilizantes, agrotóxicos ou algo do gênero nessas lavouras. À medida que esses produtos chegam nesses vegetais, por meio das raízes destes, esses produtos vão se filtrando no solo e tem uma grande possibilidade de chegar até os lençóis freáticos, como a imagem caracteriza. E na medida que se tem o aproveitamento dessa água para beber ou para as demais necessidades do dia, muito provavelmente vai estar se desfrutando de uma água contaminada por esses produtos. É aí um dos impactos da utilização dos agrotóxicos no campo. Além da contaminação dos solos, também posso estar contaminando lençóis freáticos, rios e outros locais. Meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.